mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, seu informativo com notícias resumidas para você que segue meus endereços na internet. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. Edição de terça-feira. Terça-feira é dia 23 de agosto de 2022, dia de Santa Rosa de Lima, São Zaqueu, São Tiago de Bevagna e a 21ª semana do Tempo Comum na Igreja Católica Apostólica Romana. Olha a fase da Lua, que começou no dia 19, é quarto minguante. Estamos no 235º dia do ano, faltando 130 dias para terminar 2022. A estação do ano é do inverno brasileiro. Agosto é o 8º mês do ano e tem 31 dias. Comemorou-se na segunda-feira o dia de Colatina e o dia de Linhares. Houve um bonito desfile na Avenida Getúlio Vargas, em Colatina, e você pode conferir nos meus endereços eletrônicos o desfile quase completo, tá? Vai lá no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Bem, no dia 23 de agosto comemora-se o Dia dos Artistas, Dia da Intendência da Aeronáutica. Também é dia do aviador naval, dia internacional para relembrar o tráfico de escravos e sua abolição, e dia da intendência. Alguns indicadores da economia: o salário mínimo nacional vale R$ 1.212, a taxa Selic 13,75% ao ano. A inflação dos últimos 12 meses em queda, 10,07%, segundo o IPCA do IBGE. Temos também a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios no fim da tarde de segunda-feira, 22 de agosto. Aqui em Colatina foi feriado, mas em Vitória não, né? Então lá no Centro de Comércio de Café de Vitória, a saca foi cotada a R$ 1.225, o Arábica Bebida Dura. Já o Arábica Bebida Rio, R$ 1.033. E o Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 717. Lançada a campanha nacional de prevenção à nova varíola. O Ministério da Saúde lançou na segunda-feira, 22 de agosto de 2022, em Brasília, a campanha nacional de prevenção à doença chamada varíola dos macacos também, né? Tem gente que chama monkeypox, né? Mas eu acho que o termo mais popular é varíola dos macacos, né? Não é? Como é que você chama aí, você que está vendo o Web Jornal? Monkeypox ou varíola dos macacos? Ou nova varíola? A ideia é conscientizar a população sobre a transmissão, contágio, sintomas e prevenção, além de dar orientações sobre o que fazer em casos suspeitos de varíola dos macacos. O Ministério da Saúde já iniciou desde o mês passado as tratativas com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, e a OMS para a compra de 50 mil doses da vacina contra a doença. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, popular Anvisa, autorizou a importação excepcional de remédios e vacinas que ainda não tem registro no Brasil. Olha aí. Então, é uma autorização excepcional. A previsão é de que a primeira de 3 remessas chegue no início de setembro, segundo informa a Agência Brasil. Loteria de números. Mega Sena não tem acertador e o próximo prêmio é de 14 milhões de reais. Olha, no concurso 2512 da Mega Sena, realizado no sábado 20 de agosto de 2022, no Espaço da Sorte, em São Paulo, capital paulista, não houve acertador
na faixa principal das 6 dezenas. Então, nesse concurso, não houve acertador na faixa da cena. Os números sorteados foram 07, 10, 34, 47, 49 e 52. O próximo concurso, 2513, será na quarta-feira. Estimativa de prêmio de 14 milhões de reais. Já existe um acumulado superior a 7.821.000. Quem fez 5 números, quem fez a quina da Mega Sena, vai receber R$ 31.030. Os acertadores da quadra têm direito a R$ 819. A arrecadação total somou R$ 43.594.000. Olha, as apostas podem ser efetuadas até às 19 horas da quarta-feira, nas lotéricas ou no site da Caixa Econômica para Apostas, que é o loterias.caixa.gov.br. 200 anos da independência do Brasil tem coração do imperador. Você já sabia disso, hein? Coração do imperador Dom Pedro I chega ao Brasil. Coração do imperador Dom Pedro. O Brasil recebe para as comemorações dos 200 anos da independência o coração de Dom Pedro I, seu primeiro imperador. O coração do imperador será recebido com todas as honras de Estado, seguindo o mesmo ritual dispensado durante as visitas de chefes de outros países. Ele será tratado como se Dom Pedro I estivesse vivo entre nós, acrescentou o chefe do cerimonial do Itamaraty, ministro Alain Coelho de Celos. Entre a chegada e a cerimônia programada para segunda e esta terça-feira, no Palácio do Planalto, o coração ficará guardado no próprio Itamaraty. As solenidades terão início nesta terça-feira. Pois é, gente. Eu acho que é uma cerimônia inédita no Brasil, hein? As cerimônias incluem a chegada ao Palácio do Planalto, com direito à subida na rampa em meio a honrarias militares, a participação dos dragões da independência e a apresentação dos hinos. A chegada ao país do símbolo dos afetos históricos entre Brasil e Portugal, segundo o embaixador Jorge Monteiro Prata, do Itamaraty, se deu nesta segunda-feira. Então, nesta terça, tem a cerimônia no Palácio do Planalto, uma cerimônia diferente, né? O coração do imperador Dom Pedro I. Violência urbana agora, no Espírito Santo. Violência urbana na capital do Espírito Santo ainda repercute, porque é uma situação que chama bastante a atenção, deixa a população preocupada, né? Já houve uma invasão de escolas por um aluno, ex-aluno tresloucado. Agora tem também vários ataques acontecidos nos morros de Vitória, né? Então vamos falar sobre isso. A violência urbana causada por traficantes de entorpecentes em Vitória, capital do Espírito Santo, ainda repercute. Em dias recentes, sexta-feira, sábado e domingo, dias 19, 20 e 21 de agosto, muita violência, medo e apreensão foram registrados na capital, com saldo de 2 mortos e 9 indivíduos baleados. Um jovem que havia sido baleado por criminosos no bairro Andorinhas no sábado, dia 21 de agosto, estava hospitalizado e morreu, segundo o anúncio feito na segunda-feira, dia 22. A polícia informou que não havia nenhum tipo de restrição contra ele. Houve a morte também no bairro Santo Antônio, com ataque de criminosos perto de uma distribuidora. O especialista em segurança Henrique Herkenhoff sugeriu aumentar o efetivo dedicado aos trabalhos de inteligência e investigação das facções do crime organizado. A sugestão é boa, mas ideias são muitas. O problema é que não se contém a violência. Esse que é o problema.
mesmo com muitas ideias que são lançadas, muitos programas. O secretário de Segurança Urbana de Vitória, Major Paulo Quintino, informou que a Guarda Civil Municipal colaborou com a Polícia Militar no combate à criminalidade no fim de semana, atuando na parte baixa das comunidades com homens e viaturas. Ele ressaltou, no entanto, que a responsabilidade pela repreensão a facções criminosas é do governo do estado, informando que a melhora da situação só acontece com investimento em ações sociais, como educação, escola integral e esporte, por exemplo. Outra ação importante para reprimir a guerra do tráfico de drogas é o cerco inteligente da capital, que apreende veículos irregulares e suspeitos. O major garantiu que isso já vem sendo feito pelo prefeito Lorenzo Pasolini. Perseguição em Vila Velha. Olha, no domingo, dia 21 de agosto de 2022, 4 suspeitos num carro fugiram da polícia e foram perseguidos no bairro Ataíde e foram até o bairro Alecrim. Segundo a Polícia Militar, 3 deles estavam armados e saíram do veículo apontando os objetos bélicos para a viatura. Os meliantes conseguiram fugir pulando muros e acessando quintais de moradores, mas o carro em que eles estavam foi apreendido. Gente, não é fácil. Eles pularam os muros das casas. Minha nossa! CBF confirma datas e horários da Copa do Brasil, hein? Olha, a fase começa com Fluminense e Corinthians no Maracanã. A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, anunciou as datas e horários dos confrontos das semifinais da Copa do Brasil. O confronto entre Fluminense e Corinthians abrirá a próxima fase da competição nacional. A equipe das Laranjeiras receberá o Timão no estádio do Maracanã a partir das 19h30, horário de Brasília, desta quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022. No mesmo dia, mas a partir das 21h30, o São Paulo enfrentará o Flamengo no estádio do Morumbi, na capital paulista. A volta das semifinais começará a ser disputada no dia 14 de setembro, uma quarta-feira, quando o rubro-negro receberá o tricolor paulista no Maracanã, a partir das 21h30. Um dia depois será a vez do Corinthians enfrentar o Fluminense no estádio Neoquímica Arena, a partir das 20 horas. Então tá aí, né, a informação. O anúncio foi feito pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Condições do Rio Doce são normais, diz Renova. A Fundação Renova divulgou na quinta-feira, 18 de agosto de 2022, a análise da água do Rio Doce, depois de intensos estudos realizados em mais de 80 estações. A qualidade apresenta condições semelhantes ao período anterior do rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais, em novembro de 2015. Olha, você pode conferir essas informações, hein? Você está querendo mais detalhes? Então vai lá no site monitoramento-riodoce.org. Vegetais frescos não necessitam de prazo de validade. As embalagens de vegetais frescos não precisam mais vir com prazo de validade. O objetivo é evitar o desperdício de alimentos. Pela cor, cheiro ou toque, a pessoa consegue saber se os vegetais estão bons para o consumo. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, cerca de 30% de alimentos são desperdiçados. Por isso, essa medida vem bem a calhar aqui no Brasil, hein? E é bom lembrar que, apesar de não precisar do prazo de validade, todos os alimentos expostos continuam tendo que atender os requisitos mínimos da qualidade. Ou seja, tem que estar limpos, firmes, inteiros, isentos de odores estranhos e insetos ou mortos, vivos ou mortos, né? Insetos nem vivo nem morto pode, né? Segundo o diretor de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério da Agricultura, Glauco Bertoldo. Campanha antipólio em andamento, não é? No último sábado aconteceu o dia D da campanha antipoliomielite, que se realiza no Brasil desde o dia 8 de agosto. Cada município deve disponibilizar a sala para a imunização.
Outras vacinas também estão sendo aplicadas, como meningite, HPV, tétano. O serviço é oferecido nessa campanha nacional até 9 de setembro de 2022. A meta é imunizar 95% das crianças contra a poliomielite. Viagem de Colatina para Vitória em torno de R$ 54. Né? Um valor que eu encontrei aqui para falar para vocês que gostam de viajar entre municípios. A viagem em ônibus da aviação Águia Branca de Colatina para Vitória tem o valor próximo de R$ 54. Saindo da estação Alderico Tedoldi, em Colatina, no ônibus convencional com ar-condicionado, a passagem fica por R$ 53,90. No retorno, saindo da rodoviária de Carapina, na Serra, fica por R$ 51,53. Há um telefone também para adquirir passagens, 4004-1010. Enfermeiros já têm o seu piso salarial no Brasil depois de sanção de Bolsonaro. Mais de 2.600.000 enfermeiros formados em curso superior passaram a ter piso salarial no Brasil após sanção do projeto pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O mínimo para os enfermeiros da saúde pública e privada no Brasil passa a ser de R$ 4.750. O piso para técnicos de enfermagem fica em R$ 3.325 e auxiliares R$ 2.350. Oficina de oração voltou a Colatina e está aguardando os participantes. Ainda há tempo de participar, de se inscrever, né? A Oficina de Oração e Vida começou mais uma temporada no dia 9 de agosto, ou seja, neste mês, né? E o horário deve ser a partir das 19 horas na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Catedral. Há sessões no edifício João Paulo II e também no bairro Pedro Vitale. Você quer mais informações? Pretende participar? Ainda há chance. Ligue para 999-82-1011, falar com Diana, ou 995-10-5228, falar com Beth. A Pastoral da Sobriedade também voltou. O grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade da Catedral de Colatina foi reativado. O retorno das atividades aconteceu na segunda-feira, dia 15 de agosto, a partir das 19h30, no edifício João Paulo II, em frente à Catedral. Olha, eu vou falar sobre pesquisa de preços. Quem me conhece sabe que eu só compro depois de pesquisar em 2 ou 3 estabelecimentos. Aí, quando eu encontro o preço mais baixo, eu passo para vocês o local. Eu comprei, por exemplo, hambúrguer Império de carne de frango, 56 gramas, por 95 centavos. Então, aquele hamburguinho para você fazer um almoço rápido, né? Hamburguinho de frango, é muito bom. Ou para fazer o hambúrguer mesmo. Eu encontrei no Extra Bom Supermercados, fica na Avenida Getúlio Vargas, número 517, no centro de Colatina. Hambúrguer Império de carne de frango, 56 gramas, 95 centavos. Foi o menor preço que eu encontrei no último sábado. Agora, não sei, nesta terça-feira se continua o mesmo valor. Tem que pesquisar, hein? 51 chances para trabalhar em Colatina. A Agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, anunciou na última quinta-feira, dia 18, que havia 51 oportunidades de trabalho disponíveis, hein? São vagas para algumas atividades. A repartição pública intermedia a contratação fazendo a ligação da firma com o desocupado. O Cine ficou fechado na segunda-feira porque foi feriado em Colatina, mas nesta terça ele volta a funcionar. Então, querendo mais informações, o telefone é 3721-7102. E o endereço físico, Avenida Getúlio Vargas, número 98. Olha, há 10 vagas para movimentador de mercadorias, 5 vagas para ajudante florestal, 2 vagas para ajudante de obras, 3 vagas PCD para deficientes,
para auxiliar de obras, hein? 3 vagas para pedreiro também. Vai lá, né? Vai lá, não custa nada você ir lá saber se está em condições de ser contratado pelas empresas. Doar sangue é preciso, hein? Em Colatina, as autoridades sanitárias colatinenses pedem o comparecimento dos doadores, a fim de regularizar a situação no banco de sangue do município. A doação frequente é muito importante para os hospitais, principalmente porque existem muitas cirurgias que são realizadas em Colatina e que são feitas em pacientes até de outros municípios. Por isso é importante você comparecer regularmente para a doação. Os hospitais de Colatina são referência para municípios diversos, das regiões norte e noroeste. A falta de sangue prejudica, então, o atendimento de pacientes nos hospitais. Vamos fazer a nossa parte, né? A doação. Manchetes do jornal A Tribuna, o único que circula de forma impressa nas bancas de jornais, padarias e lanchonetes diariamente, menos na segunda-feira. Então vou passar as manchetes do jornal justamente de segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022, o dia em que ele circulou só online. Pais querem ajuda de psicólogos e polícia após ataque em escola. Tentativa de massacre numa escola de Vitória deixou alunos, professores e pais apavorados. Durante o momento de oração pelo livramento dos filhos, responsáveis fizeram cobranças. Tem que cobrar das autoridades mais segurança. Agora, tem casos inevitáveis, né? Ninguém sabe o que se passa na cabeça de um jovem como esse. Mas graças a Deus ele foi contido por funcionários da própria escola e depois por policiais militares. Futebol, Flamengo empata e Fluminense agradece. Olha, Cebolinha parado pela marcação do Palmeiras, que conseguiu empate de 1-1 após rubro-negro abrir o placar. Resultado deixa o tricolor no segundo lugar. É uma legenda de fotografia. Coluna do Gilmar Ferreira, Dorival Júnior esticou demais a corda e demorou demais a colocar estrelas em campo. Religião, uma coluna de religião aqui, vamos ver o que tem de importante nela. Lançamento do cantor Pedro Henrique traz mensagens de fé, coragem e perseverança. Manias ao volante que podem dar multas. Celular é infração campeã. Ninguém é super-homem. Lógico que não é. Ninguém também é super-mulher, né? 5G começa em Vitória. Começou nesta segunda-feira, hein? Especialistas dão dicas de como tomar medicação. Vamos ver agora, nesta terça-feira, a cerimônia religiosa na Catedral de Colatina. Deixa eu ver se tem oração hoje na Catedral. Tem, todos os dias tem. Quando não é missa, é a celebração da palavra. Deixa eu ver, é celebração eucarística, é missa. Então, missa nesta terça-feira, às 19 horas, presidida pelo Padre José Valdeci Romão, na Catedral. Olha, o telefone da Catedral é 2102-5010. Tem o telefone da Paróquia Santa Clara, do Mosteiro das Irmãs Clarissas. Muita gente gosta de assistir missa lá. O telefone é 99934-5155. E da Paróquia Imaculado Coração de Maria, que é do bairro mais populoso de Colatina, bairro São Silvano, o telefone é 99507-2251. Olha, e no dia 11 de setembro será promovido um almoço com arroz carreteiro pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a Paróquia Central de Colatina. O evento será às 11 horas, na Arena North Star, em lugar do jantar de 2020, que foi cancelado por causa da pandemia da Covid-19. Há ingressos à venda, e quem já adquiriu naquele ano o ingresso para o jantar que não aconteceu, vai então agora ao almoço com esse mesmo ingresso.
Abastecimento. Olha, levantamento da Conab aponta nova queda de preços das hortaliças. Pesquisa: 6 em cada 10 brasileiros já visitaram algum parque natural do país. Energia elétrica. Consumidores de 5 estados já têm redução na conta de luz com nova base de cálculo do ICMS. Benefício taxista. Atenção, taxista que não recebeu ainda, hein? Mais de 245 mil taxistas começaram a receber o benefício no dia 16 de agosto. Mas tem que estar legalizado, com documentos atualizados, né? É o município que é o responsável por enviar os dados para o governo do presidente Bolsonaro. Cadastro positivo de motoristas. Motoristas que não cometeram infrações no período de 12 meses podem receber benefícios. Mercado de trabalho. Desemprego cai de 11,1% para 9,3% no segundo trimestre de 2022. Viagem turística para destinos religiosos. Olha, uma excursão está programada para o estado de São Paulo para esta quinta-feira, nesta semana, dia 25 de agosto, com retorno na terça-feira seguinte. O valor da passagem é R$ 800, com 3 diárias cobertas no hotel, café da manhã, almoço e jantar. O roteiro é Aparecida, Valinhos, Guaratinguetá e São Paulo, capital. Mais informações no telefone 99702-6889. Falar com Francisco Pereira da Silva. Não sei se eu tenho tempo. Eu quero falar sobre brigas de trânsito, gente. Motoristas de caminhão e automóveis e motociclistas estão perdendo a paciência no trânsito na zona urbana de Colatina, município da região noroeste do estado do Espírito Santo, com mais de 124 mil habitantes. Frequentemente, palavrões são proferidos em freadas bruscas, né? Aquelas freadas sem que as pessoas esperem, barbeiragens, a barbeiragem também, e cortadas. É verdade. Então, olha, tem que ter paciência. Trânsito não pode ser com nervosismo, não. Tem que ser com muito equilíbrio. Chegamos ao fim? Já chegamos? Bem, tem mais informação aí? Se tiver mais informação, vou colocar atualidades para você se informar mais e mais, porque informação é tudo. E agora vamos a algumas atualidades, informações importantes para você que segue o Web Jornal do Paulo Maciel. Vamos lá? Construindo o próprio abismo. Infelizmente, amigos e amigas, há pessoas em vários campos da vida que desdenham tanto de Deus, de Jesus e das coisas sagradas, que vão acabar se afundando no lamaçal que elas mesmas produzem. Existem até aqueles que caçoam, debocham e zombam dos fiéis a Deus, dos crentes, dos cristãos. Olha, a vida é causa e efeito. Quem planta árvore boa, colherá fruta boa. Quem planta árvore ruim, colherá fruta ruim. Se você plantou um espinheiro, vai colher espinho. Numa hora dessa, os desdenhadores vão chegar ao fundo do poço. E queira Deus que seja para eles a oportunidade de revisão de vida e, quem sabe, de conversão. Eu, pessoalmente, temo muito pelo destino desses indivíduos na outra vida, se permanecerem no caminho do mal. Eu oro para que esses nossos irmãos se convertam. Agora tenho aqui uma informação interessante sobre o homem, porque fala-se muito da mulher, benefício para a mulher, direito para a mulher e até para homoafetivo. Mas para o homem, o ser macho, fala-se pouco.
E olha esse dado importante: violência contra o homem é maior que contra a mulher. O professor e advogado Marco Antônio Costa informou que o número de casos de violência doméstica contra homens é maior que contra mulheres. Os dados constam de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, até 2014, pois os números pararam de ser produzidos no Brasil. Há uma grande dificuldade de acessar o número de homens que se sujeitam à violência doméstica no ambiente. Isso ocorre porque o indivíduo fica envergonhado de comentar que sofre de violência doméstica praticada pela mulher. Ocorre também que a mulher, quando quer matar o homem, não usa a força física, pois na maioria dos casos o ser masculino é mais forte. A mulher utiliza então de subterfúgios para praticar o homicídio, e não a luta corporal como o homem violento faz. Ela, por exemplo, envenena ou aproveita que o homem está dormindo e usa arma branca, objetos cortantes. Há casos em que ela usa também o amante para eliminar o marido. Já aconteceu no sul do estado do Espírito Santo. Olha, essa informação sobre a violência contra o homem, dizendo que ela é maior que contra a mulher, foi veiculada numa entrevista do advogado e professor Marco Antônio Costa no canal do YouTube da Leda Nagli. Então, vale a pena pesquisar mais e saber por que o IPEA parou de publicar as pesquisas. Agora vamos falar sobre resiliência. Você sabe o que é resiliência? Sabe o que é ter uma mente e um corpo calejados? É um termo que eu criei aqui agora, né? Corpo e mente calejados. De certa forma é resiliência. Agora, a atual geração que se cria é a que não tem resiliência. É a geração do vitimismo. E eu temo por ela quando tiver um problema sério pela frente, favorecida por autoridades, principalmente legislativas e judiciárias. A geração dos nossos jovens aprende a sofrer por qualquer coisa e a reclamar. O dia que se defrontar com a realidade nua e crua, sem a proteção da lei, sem o paternalismo, vai se ver num dilema, e isso pode ser crucial, letal, hein? Porque é uma geração ensinada a sofrer com o chamado bullying. É a geração que aparentemente só tem direitos. E os deveres? As responsabilidades, as obrigações, a obediência, a hierarquia, a disciplina, a decência, a retidão. Ninguém fala nisso. É a geração do pode ser o que quiser. Olha, eu penso que realmente é uma inversão de valores e com beneplácito, principalmente, de muitos legisladores, educadores, psicólogos, e tem muitos magistrados que também dão esse paternalismo. Parece até que atuam em defesa de direito próprio. É minha opinião. Temos mais aqui. Informação para você, história da igreja, que eu colhi no canal do YouTube Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, sobre papas, bispos e padres casados. Você sabia que já houve papas casados? Pedro, o nosso São Pedro, considerado o primeiro papa da igreja, era casado. Até o ano 1123,
padres e bispos podiam casar. O celibato entrou em vigor na igreja no Concílio de Latrão I, em 1123. Olha que informação importante da história da igreja. Até essa data havia padres, bispos e até papas casados. O celibato começou por volta do ano 300, quando houve um concílio regional na cidade de Elvira, na Espanha, e ficou decidido que para aquela região os padres teriam que ser celibatários. Com o tempo isso foi crescendo e se espalhando por todo o Ocidente, até que o Concílio de Latrão I, em 1123, fixou o celibato para toda a Igreja do Ocidente. E o celibato não é um dogma de fé, ou seja, se um dia o Papa quiser, pode autorizar que padres sejam casados, como na Igreja Católica do Oriente. Lá o casamento é autorizado para os padres por causa do costume e da tradição deles. Costume e tradição que são diferentes do Ocidente. E o que é economia da salvação? Muitos padres falam sobre economia da salvação. Economia da salvação é o plano da salvação. A palavra economia significa um plano para realizar alguma coisa. Então, economia da salvação igual a plano da salvação. Agora um comentário e reflexão que eu faço com vocês aqui. A mulher é o sexo frágil ou não? Décadas atrás, dizia-se que a mulher é o sexo frágil. Comparando entre macho e fêmea, a fêmea é o sexo frágil. Mas é ou não, afinal de contas? Por um lado, o ativismo atual, estamos no ano de 2022, o ativismo atual diz que a mulher não é sexo frágil em relação ao homem. Ou seja, ela pode ser tudo o que quiser. É chamada até de a empoderada. Praticamente invulnerável, né? Se formos por essa pregação. A mulher pode lutar boxe, o pugilismo, ou o MMA, artes marciais mistas, o MMA. Pode jogar futebol, pode ser policial, pode ser agente de segurança, pode ser até homem, se sentir assim. Olha, uma outra linha de ação continua tratando a mulher como sexo frágil, culpando o homem por tudo. Em qualquer discussão, quem leva vantagem sempre é a mulher, não é? Para esse grupo, a fêmea é susceptível até ao assédio psicológico. Ou seja, a mente dela é mais fraca, mais sensível. Já não bastassem os tais assédio moral e assédio sexual, que são imputados ao homem. Uma mulher se feriu para dizer que era agredida e foi absolvida. É a única que sofre e é desprotegida na relação a dois. Somente ela é honesta, é a que tem razão. E assim, gente, vão destruindo o macho da relação. Ela tem mais direitos, inclusive de se aposentar mais cedo. Parece até que é melhor ser mulher ou homoafetivo no mundo atual, a fim de obter direitos e algum respeito de determinados segmentos influentes da sociedade. É para pensar. Reflita, analise, pesquise, dê também a sua opinião. Agora eu tenho aqui catequese da Igreja Católica. Eu pesquisei no canal Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino. Ele fala sobre a infalibilidade do Papa.
O Papa é infalível? Ele pode fazer qualquer coisa sem ser questionado? O professor responde: no governo da Igreja Católica, ele pode decidir qualquer coisa, escolher quem será cardeal ou bispo, autorizar a criação de dioceses. Em termos de doutrina, no entanto, o Papa não é infalível. Só é infalível quando proclama um dogma, o que é muito raro. O Papa Francisco, por exemplo, não proclamou nenhum dogma. O Papa João Paulo II declarou um dogma apenas num pontificado de 26 anos, o de que o sacerdócio na Igreja é somente para o homem. Ele publicou um documento sobre os sacerdotes, Ordinatio Sacerdotalis, onde diz que a Igreja não tem autorização para ordenar mulheres. Então, perguntaram à congregação da fé se o Papa falava de maneira dogmática, ou seja, definitiva, e foi respondido que sim. Em toda a história da Igreja, mais ou menos umas 14 vezes no máximo, um Papa proclamou um dogma. O livro A Minha Igreja, do professor Felipe Aquino, mostra as datas em que um Papa na história da Igreja proclamou um dogma. No entanto, as encíclicas e exortações apostólicas, por exemplo, também têm um valor imenso, pois o Papa é assistido e guiado pelo Espírito Santo. Prova disso é que nunca uma bula pontifícia foi cancelada por ter erro doutrinário. Temos aqui agora uma outra pergunta que foi feita ao professor e escritor Felipe Aquino. A religião diz que o coração é a sede das emoções e sentimentos, como fé, amor, etc. E a psicologia entende que é o cérebro. Como explicar? Ele responde: a psicologia é uma ciência, e a ciência diz que é realmente no cérebro que acontecem as nossas decisões, ações e sentimentos. Já a religião usa símbolos. Como o coração é o órgão mais importante do corpo, pois a pessoa morre quando ele para, e também o cérebro, então o coração é o símbolo do amor, do sentimento, da dor, da saudade. É apenas uma questão de símbolo, explica o professor. Temos mais aqui, ainda com respostas do professor em relação a perguntas feitas no seu canal do YouTube. Sobre a origem do Islã e sua relação com o judaísmo. Os judeus são descendentes de Abraão, e os muçulmanos começaram com Maomé, que nasceu no ano 622 depois de Cristo. Abraão é de 1800 anos antes de Cristo. Judeus e muçulmanos são inimigos por outros motivos. Os árabes são descendentes de Abraão, mas nem todo árabe é muçulmano. Por exemplo, no Líbano, há muitos árabes que são católicos. Há muçulmano turco, há muçulmano árabe, há muçulmano americano, ou seja, de qualquer país, com predominância no Oriente. Sobre erros imputados à Igreja Católica, o professor e escritor Felipe Aquino responde: onde tem homem e tem mulher, tem também erros. Porque a Igreja Católica é a verdadeira. Ele diz: porque é a igreja que Cristo, Deus, fundou. As outras religiões não foram fundadas por Deus, foram fundadas por um homem. Os erros dos filhos da igreja não destroem a igreja. É claro que dificulta o seu trabalho, mas a igreja continua infalível na doutrina que ela ensina e é, nesse caso, invencível. Pois Cristo disse que as portas do inferno
nunca prevalecerão sobre ela. Muitos fiéis sofrem influência das universidades, de professores ateus que odeiam a igreja. Por isso, há uma sugestão de leitura. Leia os livros Calúnias e Lendas sobre a Igreja Católica e Uma História que Não é Contada. Ambos os livros foram escritos pelo professor Felipe Aquino. A pessoa sem religião que recebe informação errada sobre fé poderá conseguir a salvação? Olha o que o professor diz. Sim, Deus é justo. O Catecismo da Igreja Católica diz que a igreja é necessária para a salvação, pois Cristo deixou os sacramentos e tudo mais. Mas diz também que a pessoa que sem culpa não conheceu Cristo, a igreja e o Evangelho, pode se salvar desde que tenha vivido de acordo com a sua consciência, que é a voz de Deus dentro de nós. Não é preciso ser religioso, ter religião, para saber que não pode matar, não pode roubar, não pode desejar a mulher do próximo. São coisas humanas, é o chamado direito natural. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Shalom!